Olá, moçadinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos continuar o trabalho de língua portuguesa no capítulo 2, palavras cantadas. Então, olha lá, a nossa última atividade foi a tarefa de casa para nós fazermos agora a correção, certo? Então, vocês tinham que fazer as páginas 14 e a página 15, certo? Do 14, 15 ou era 15 e 16? Deixa eu conferir aqui, que agora eu me confundi. Desculpa, pessoal. Era a página 13 e 14. Desculpe. Então, página 13 e página 14. Isso. Agora sim, lembrei. Então, vamos lá. Complete o texto a seguir com os adjetivos que estão no quadro. Observe o contexto atentamente. Então, as palavras são emotiva, agradecida, dolorida, curta e gigante. Então vamos ver lá. Baleia jubarte salva bióloga de possível ataque de tubarão no Pacífico. Hauser não havia percebido a presença do tubarão, conta. Eu avistei uma baleia à distância batendo a barbatana, mas eu não fiz a relação. Não percebi que tinha um tubarão ali. Uma bióloga foi salva por uma baleia jubarte enquanto estava mergulhando no mar das Ilhas Cook, no Pacífico. Nanhauser estava na água quando o animal se aproximou, em uma tentativa de defendê-la de um possível ataque de tubarão-tigre que estava a uma... Qual daquelas palavras que a gente vai completar que tinha ali? Que estava possível a um... Opa, subir aqui. A uma... emotiva, agradecida, dolorida, curta ou gigante? Qual palavra que cabe ali mais? Estava uma curta distância de ambas. Então, a palavrinha curta é ali agora. Curta é a primeira. Agora. Hauser não havia percebido a presença do tubarão, conta. Eu avistei uma baleia à distância batendo a barbatana, mas eu não fiz a relação, não percebi que tinha um tubarão ali. Ela conta que estava na água e a baleia não parava de se aproximar. Eu tentava me afastar, mas por 10 minutos e meio ela ficou me colocando sob suas nadadeiras peitorais e simplesmente girando ali comigo no corpo dela. A bióloga foi um pouco... O que a bióloga foi? Vamos pensar lá, nas palavrinhas que tinham no texto. A bióloga foi um pouco emotiva, agradecida, dolorida ou gigante? Gigante? É emotiva, agradecida ou gigante? A bióloga foi um pouco emotiva após o contato com o animal, que pesa mais de 25 toneladas, mas também ficou agradecida ao herói gigante. Eu sou possivelmente o primeiro ser humano salvo por elas, que se tem registro. A despedida das duas foi emotiva. Só confirmar a palavra ali, pessoal. Foi emotiva, isso mesmo. Foi emotiva. Eu te amo também. Eu te amo, gritou Hauser ao deixar a água e dar adeus à baleia. Então, olha só. As palavrinhas que ficaram ali, que a gente colocou, foi curta. Vamos colocar na ordem aqui no quadro para vocês. Curta. Depois foi dolorida, eu falei emotiva aqui no lugar do dolorida, né? Dolorida, agradecida, depois gigante e por último a palavra emotiva. Certo? Então, agora vamos ver lá o exercício número 2. Crie adjetivos com os substantivos dados. Siga o exemplo. Então, olha lá. Adjetivos são o quê? Palavras que dão características a um substantivo,
Como, por exemplo, a mulher alta. Alta é uma característica da mulher, então alta é um adjetivo. A mesa marrom. Marrom é a característica. Como é aquela mesa? A cor dela. Então, a característica é o adjetivo. Então, agora nós vamos aqui transformar essas palavras, esses substantivos, vamos criar adjetivos a partir deles. Então, felicidade, feliz, infeliz. O que mais que nós podemos escrever aqui agora? Gentileza, pode ser o quê? Gentil, a pessoa é gentil, né? Uma pessoa gentil, então gentil é o adjetivo. O que mais? Educação, a pessoa é educada ou educado. Educada. Alegria, aquele momento foi um momento alegre, ele estava alegre, então alegre. Fome, a pessoa estava com fome, ela estava faminta, pode ser. Faminta. Paz, a pessoa em paz, ela fica como? Pode ser uma pessoa, vamos pensar aqui a palavra da paz, que fique melhor para vocês. Vamos ver como tá de sugestão, que a Prof. Gil agora deu A paz, nós vamos pensar na palavra pacífico, isso mesmo, eu ia falar isso, mas essa pessoa pacífica, ela é pacífica, uma pessoa que transmite a paz, que está lá para manter a paz, então, pacífico. Temos também satisfação, é o que a pessoa está satisfeita, ela é satisfeito. Satisfeito. E por último, emoção, ele está ou ela está emocionado ou emocionada. Emocionado ou emocionada. Certo? Então, agora nós vamos voltar lá para o livro, na página 33. Lembrando que você pode fazer lá pelo seu livro digital, ou pode fazer pelo tablet, ou nos celulares ou computadores do seu livro digital, mas também pode pegar o seu livro em folha, ok? Então, vamos começar falando sobre ficção e realidade. Quando eu me refiro a algo como uma ficção, o que é isso? É uma história que foi o quê? Inventada, que não é a realidade. Ficção, não existe aquele fato. A realidade é o que aconteceu ou o que está acontecendo. Olha lá, o texto que você vai ler agora foi retirado do site do Jornal do Comércio. Ao ler o título e o subtítulo, você considera que esse texto vem da imaginação de um autor ou é um relato de acontecimentos reais? Olha lá, o título e o subtítulo. O título é o manchete, aquele maior aqui. Baleia jubarte salva a bióloga de possível ataque de tubarão no Pacífico. Esse é o título. O subtítulo aqui. Hauser não havia percebido a presença do tubarão, conta. Eu avistei uma baleia à distância batendo a barbatana, mas eu não fiz a relação, não percebi que tinha ali um tubarão. Isso aí a gente está falando de uma história que foi inventada, uma ficção, ou aconteceu mesmo? Pelo relato e pela história, é uma história real, né? Que aconteceu, que foi o texto que vocês tiveram de tarefa de casa. Olha lá. Olha o que ela escreveu aqui. Eu sou, possivelmente, o primeiro ser humano salvo por elas de que se tem registro, disse a bióloga. Então, ela acha que ela foi a primeira pessoa que foi realmente salva por uma baleia e que esse momento tenha sido registrado. Então, uma bióloga foi salva por uma baleia jubarte enquanto estava mergulhando no mar das Ilhas Cook, no Pacífico.
Nannhauser estava na água quando o animal se aproximou, em uma tentativa de defendê-la de um possível ataque de tubarão-tigre, que estava a uma curta distância de ambas. Hauser não havia percebido a presença do tubarão, conta. Eu avistei uma baleia à distância batendo a barbatana, mas eu não fiz a relação. Não percebi que tinha um tubarão ali. Ela conta que estava na água e a baleia não parava de se aproximar. Eu tentava me afastar, mas por 10 minutos e meio ela ficou me colocando sob suas nadadeiras peitorais e simplesmente girando ali comigo no corpo dela. A bióloga ficou um pouco dolorida após o contato com o animal, que pesa mais de 25 toneladas, mas também ficou agradecida ao herói gigante. Eu sou possivelmente o primeiro ser humano salvo por elas de que se tem registro. A despedida das duas foi emotiva. Eu te amo também, eu te amo, gritou Hauser ao deixar a água e dar adeus à baleia. Então, esse foi um relato de uma bióloga contando como que ela foi salva por uma baleia. Então, vamos lá para a atividade. Mão na massa. Opa! Um relato real, como uma notícia, apresenta dados para que o seu público acredite que os fatos realmente aconteceram. Vamos encontrar esses dados no texto? Responda as questões a seguir. Então, olha lá. Onde aconteceu? A gente viu que isso aconteceu aonde? Nas Ilhas Cook, né? Então, olha lá. Vamos escrever aqui, vou apagar. Aí, lá no texto nos conta onde foi que aconteceu. Foi nas Ilhas Cook. Opa, quase caí. Ilhas Cook. Isso foi o local. Com quem aconteceu? Com uma bióloga. Com uma bióloga. Quando isso aconteceu? Quando foi que aconteceu? A gente vai encontrar isso lá no texto, olha lá. A data aqui embaixo tem, ó. Não, isso aqui foi quando foi retirado o acesso. Desculpe, gente. Aqui em cima vamos encontrar a data com a informação aqui. Publicado em 10 de janeiro de 2018. Então, quando que isso aconteceu? Aproximadamente em janeiro de 2018, né? Porque ele foi publicado nessa data, mas quando realmente aconteceu esse episódio, não tem a data exata do dia, mas foi publicado em janeiro, então, de quem contou o que aconteceu à imprensa? Quem que contou o que aconteceu? Foi a própria bióloga, né? A Hauser. A própria bióloga Hauser, o nome dela completo. Deixa eu só me localizar, porque aqui tem o sobrenome dela aqui, ó. A gente chama ela aqui, ó, Hauser. Então, quem que contou para a imprensa foi a própria bióloga, né? Como que a gente sabe disso? Porque ela fala, tem os relatos dela, né? Vamos escrever aqui o nome dela. A própria bióloga Hauser. Vamos voltar aqui. 3. De que maneira a pessoa que escreveu o texto marcou... Aqui o nome dela, de Nannhauser. De que maneira a pessoa que escreveu o texto marcou o discurso de Nannhauser? Então, marcou o discurso quer dizer assim, mostrou que ali era a fala dela no momento. Como que a gente sabe que aquele momento foi a fala da Nannhauser? A gente percebe que ele foi escrito de uma outra forma. Ele está ali registrado que com uma letra em itálico, menorzinha, fica entre aspas, ali que está registrado certinho. Olha lá no texto. Vou mostrar aqui para vocês onde está a fala da bióloga. Olha lá. Olha a fala dela, está entre aspas, olha lá. Tem aspas no começo, aqui. E tem a outra aspas aqui no final, que está indicando que é a fala. Olha aqui embaixo da foto
Outra fala da bióloga também, ó, também está entre aspas aqui, olha lá. Aspas no começo e aspas no final. Está nos mostrando que é a fala da bióloga ali. Então, na resposta no exercício número 3, ó, de que maneira a pessoa que escreveu o texto marcou o discurso de Nannhauser? Usando aspas, né? Usando as aspas. Que é este sinal aqui. Então, eu coloco aspas antes de começar a fala e coloco no final, que está me mostrando quando que a pessoa parou de falar, certo? Então, olha lá, número 4. Observe os títulos, os textos e as imagens a seguir. Qual deles se refere a um texto de ficção e a qual se refere a um texto real? Olha lá. Léo e a baleia. Aqui nós temos um desenho animado, ele tá com a mão nela aqui, sozinho. E aqui temos o outro. Redação, o estado de São Paulo. Turistas tomam um susto quando baleia salta quase em cima de barco. 24/8/2018. O grupo observava baleias jubarte no Alasca quando uma delas decidiu sair da água para respirar. Turistas tomam um susto quando baleia salta quase em cima de barco. O Estadão. Qual desses é a ficção? Que é aquela história que não é real, provavelmente. Aqui a gente consegue perceber pela ilustração, né? Aqui temos, parece um nome de uma história. Uma criança sozinha na praia, colocando a mão assim numa baleia, sem nenhum outro cuidado. E aqui nós percebemos que é uma notícia de um jornal, né? Então, provavelmente, isso aqui é uma história, um conto, né? Uma ficção, e aqui é uma notícia, um fato, uma situação que aconteceu, né? Real, é um fato. Então, agora, para a tarefa de casa, vocês vão fazer as fichas de atividade, página 11 e 12. E aí, nós vamos começar a próxima aula com a correção das fichas nas páginas 11 e 12. Então, aqui, ó, a página 11, ó, página 11, essa é a 12 e aqui é a 11, certo? Então, vocês vão fazer de tarefa de casa essas duas páginas aqui, certo, pessoal? E aí, nós vamos fazer a correção na próxima aula, combinado? Vejo vocês em breve, um beijinho e se cuidem. Tchau!